Virando a página, um outro assunto agora, o presidente Lula causou polêmica ao criticar a autonomia do Banco Central. Lula questionou a independência da instituição com inflação e taxa de juros que estão elevados. A reação veio e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mercado financeiro teria muito mais volatilidade sem a lei de autonomia da autoridade monetária. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o economista, educador financeiro, sócio fundador da Matriz Capital e pós-graduado em mercado de capitais, Ricardo Aragon. Ricardo, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia, Vitor, bom dia, Kalina, bom dia aos telespectadores, tudo bem? Tudo bem. Para começar, Ricardo, eu queria sua avaliação sobre essa declaração do presidente. Claro. Bom, uma avaliação completamente infeliz, né? Porque a gente sabe que a independência do Banco Central acaba sendo uma evolução natural tanto da democracia como também do amadurecimento institucional. Então, nos países desenvolvidos, né, essa já é a prática há alguns anos, né? E nós sabemos que a independência do Banco Central acaba também priorizando muito mais a parte técnica, né, do profissional que ali está, do que, né, o que a gente vinha contemplando, principalmente a respeito do ciclo econômico, né? Então, o que muda, principalmente, né, com essa independência do Banco Central, é o desajuste dos ciclos. Então, a gente tinha um ciclo do presidente do Banco Central, né, muito alinhado, amarrado, né, ao ciclo do governo, né? Então, ou seja, o governo começava com o presidente e ele fazia o que ele quisesse. Então, quando a gente avalia, né, de uma forma um pouco mais aprofundada essa situação, né, a gente vê que no decorrer dos anos é muito comum, né, os governos sempre ansiarem por um populismo para a reeleição, né? Então, o Banco Central muitas vezes acaba afrouxando ali as métricas sobre juros, sobre inflação, sobre, enfim, né, todos os eventos monetários para poder ser vamos dizer, um ajudador, né, para poder facilitar a reeleição do governo. Então, é uma métrica extremamente importante e, com certeza, o Lula foi muito infeliz ali no seu discurso. Agora, Ricardo, o Vitor Brau disse, né, no comecinho aí, antes de te chamar, que o Roberto Campos Neto disse que o mercado financeiro teria muito mais volatilidade sem a lei de autonomia da autoridade monetária. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Qual a relação de um com o outro? Claro. Bom, quando a gente fala, né, da falta de autonomia do Banco Central, isso coloca o mercado, né, com muito mais volatilidade, muito por conta do intervencionismo do governo, né? Então, a gente sabe que um governo mais intervencionista acaba espantando, né, os investidores, né, os investidores estrangeiros, né? Isso porque haveria uma expectativa muito menor sobre a liberdade do mercado. Então, sempre, né, a questão da intervenção do governo, ela está ligada à volatilidade do mercado. E fato é, né, que é muito complicado, isso foi um discurso muito mais retórico do que prático, né, essa situação que o Lula colocou, porque é muito difícil, né, o governo alterar essa nova lei complementar, né, que começou ali com o Bolsonaro em 2021, porque, né, não é algo simples de se fazer, né, e o Congresso, seria muito difícil o Congresso mudar isso tão rápido, né, começou em 2021 e já alterar agora essa questão de independência do Banco Central. Isso traria muita volatilidade, uma evasão muito grande do dólar, né, precificando eventualmente a moeda estrangeira mais para cima, né. Então, seria muito perigoso ele se manter aí nesse discurso na prática. E caso não fosse tão difícil assim essa reversão, como você está falando agora para a gente, Ricardo, se não fosse tão complicado rever essa autonomia do Banco Central, se isso acontecesse de fato, a sua previsão, se eu entendi direito, você pode me corrigir, é que isso dificilmente vai acontecer, né? Que dificilmente voltaremos a ter um Banco Central sem a autonomia, mas se esse fosse o caso, o que é que você imagina que seria a intenção ou quais seriam as intenções do presidente Lula? O que é que seria feito pelo governo, tendo em vista o que já foi feito em gestões passadas do PT e também as primeiras declarações, os primeiros movimentos na condução da política econômica nesse comecinho do terceiro mandato do presidente Lula. Tendo em vista tudo isso, o que é que você imagina que seriam as providências, os passos tomados pelo governo caso não tivéssemos um Banco Central com autonomia, Ricardo? Ótima pergunta, né? O objetivo é muito claro, né? Um governo populista, um governo de esquerda, jamais
ele vai querer ser conhecido por uma política contracionista, né? Então, o Haddad, no início do ano, ele já falou algo que foi preocupante. Ele falou que era anômala. A taxa de juros hoje no Brasil, ela é anômala, né? Vem de uma anomalia, né? Não é algo que não é algo que beneficie o governo, não é algo que beneficie a população. Por quê? Segundo ele, a inflação do Brasil, né, já está menor do que a dos Estados Unidos, do que países desenvolvidos ali na zona do euro. Por que manter a taxa de juros tão alta, então? Né? Mas o que ele não falou, por exemplo, né, que embora o nosso IPCA, né, que é o índice oficial que mede a inflação do país, ele é um pacote de inflação, né, que ele acaba abarcando outras inflações, como a de alimentos, por exemplo, que terminou o ano acima de 13%. Então, por isso que é necessário uma Selic mais alta, né, justamente um rigor, né, para que o Banco Central ele seja mais austero nesse sentido, para que a gente possa derrubar, né, a inflação, principalmente a inflação de alimentação, que é aquela que atinge diretamente os mais pobres, né? Então, fato que, né, o governo de esquerda, né, um governo mais populista, mais intervencionista, ele quer ser conhecido por um governo de crescimento, uma gestão expansionista, uma gestão que acaba dando crédito aos empresários, aos agricultores, que acaba fazendo muitas intervenções sociais, né? Então, muito por conta disso, né, o Lula falou, poxa, por que não manter a inflação em 4,5%? Né? Então, assim, é fato que o objetivo claramente é esse, né? O Lula ele pega um governo hoje muito diferente do que foi ali em 2003, né? Nós tínhamos o boom das commodities, porque no governo Lula o PIB foi acima de 4%, mas quanto cresceu o mundo? A China cresceu mais de 10%, então a gente sabe que ela é o termômetro do mundo, principalmente do Brasil, né? Então o Brasil ele cresceu por tabela, né? Agora um cenário mundial, cenário global, ele é contracionista, né? É necessário que os países, eles colaborem entre si para que haja esse momento de você estancar essa sangria da inflação, né? Senão o mundo ele vai contemplar uma recessão, né? Ele já flerta com essa recessão. Então, o fato é, sendo objetivo, né, o que o governo ele gostaria de ter? Né? Ele gostaria de ter uma política expansionista, queria diminuir juros para poder injetando aí uma liquidez absurda aí na economia. Agora, Ricardo, mudando um pouquinho de assunto, né? Essa semana, o ministro da Economia, Fernando Haddad, disse no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, que a reforma tributária, parte dela, deve ser feita ainda agora, em abril, ou pelo menos no primeiro, aprovado, ou pelo menos agora no primeiro semestre, né, deste ano de 2023. E também, um último levantamento feito no Brasil mostra que o endividamento entre os brasileiros alcançou um número recorde. Gostaria de saber, essa reforma tributária pode ajudar de alguma forma que este número de endividamento diminua, ou que pelo menos a economia do Brasil possa ser movida, haja um desenvolvimento maior? Bom, fato é que sobre essa reforma tributária, ainda muita coisa não ficou muito assim bem esclarecida, né? O que nós sabemos é que a carga tributária ela irá aumentar, né, segundo palavras do próprio Haddad, principalmente sobre quem ganha mais e não paga impostos no Brasil, né? Então, nós todos sabemos que o PT ele quer isentar ali até 5 mil, quem recebe 5 mil reais, né? E para isso, qual será a fonte disso, né? Até então, o que nós sabemos é um arroxo, né, tributário ainda maior para os que recebem mais. E aí, sobre qual que é a relação disso com o endividamento do brasileiro? Quando você fala do endividamento brasileiro, né, fato que mais de 80% da população está endividada, né, um endividamento completamente, porque tem um endividamento que ele é administrável e tem o endividamento da inadimplência, né, e o problema é que esses 80% são inadimplentes, né, então, assim, nada ficou muito claro em relação a isso, né, o que ele vai fazer, e quando a gente fala de um imposto, né, de impostos ainda maiores, né, sobre a população, na verdade acaba gerando uma dificuldade ainda maior sobre isso, sobre as pessoas que já estão endividadas. Então é necessário a gente ter um esclarecimento maior, né? Isso que o mercado vem pedindo, na verdade, desde que o Haddad anunciou esse arcabouço fiscal que começa com essa reforma tributária. Então, na verdade, o que muito se sabe hoje é que
o quanto que o governo ele quer despender, né, de dinheiro para poder estar fazendo seus projetos sociais, né, segundo eles, organizando a economia, principalmente as camadas que mais necessitam. Mas pouco se sabe sobre as fontes, né, de onde que vai, o governo ele vai arrecadar tanto dinheiro para poder cumprir ali com seus compromissos eleitorais. E falando em compromissos eleitorais, Ricardo, nesses primeiros dias de mandato do presidente Lula, já temos pelo menos 2 medidas da área econômica que, pelo que vai se desenhando, não devem ser cumpridas pelo presidente Lula, né? Foram 2 promessas de campanha que agora não devem ser concretizadas. Uma delas, o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e outra, a correção da tabela do imposto de renda, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Essas 2 medidas, por declarações recentes do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre quem a gente estava falando aqui agora, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, não devem ser concretizadas, essas 2 medidas. Por quê? Você acredita nisso mesmo? De fato, o governo não vai conseguir cumprir essas propostas? E o que você achou da própria promessa, dessa iniciativa do governo em fazer essas promessas? Bom, essas promessas, elas tiveram, com certeza, o viés da eleição, né? Todos sabíamos da dificuldade de poder implementar isso, né? Inclusive, também ali na reeleição da Dilma, ela dizia que não iria aumentar a energia, por exemplo, né? Foi algo que aumentou e aumentou de uma forma galopante, né? Então, mas isso também não vamos dizer que isso é peculiaridade dos partidos de esquerda, não, né? Todos fazem isso. Então, nós já sabíamos dessa dificuldade, né? O orçamento, né, ele está muito apertado, né? Não tem como, já passou a PEC da transição, né? Furando o teto em 170, né? 170 bilhões de reais a mais, né? Que já não era esperado, né? Se nós tivéssemos toda essa injeção de recurso para poder promover, né, toda essa benfeitoria social, né? E assim, é importante frisar que esse sempre deve ser o objetivo de um governo, né? Que é a melhoria, né? O compromisso com o social, né? Porém, nós temos que fechar a conta, né? E essa conta todos já sabiam que jamais seria fechada no curto prazo, né? Então, se isso pode acontecer no decorrer do mandato, pode, claro que pode, né? O problema é como isso vai ser aceito aí pelo mercado, como que isso vai repercutir, né, a nível, enfim, né, nas outras instituições. Então, o fato é que, nesse momento, todos sabíamos que não iria acontecer. Ok, Ricardo Aragon, economista, esteve com a gente aqui neste sábado no Jornal da Manhã. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Bom final de semana. Imagino, que agradeço. Bom fim de semana. Tudo de bom para vocês.